Olá pessoal, eu sou Guilherme Salviano, quero falar com vocês sobre 2020, finalmente, hein? As tendências sobre o ano novo, sobre os ciclos astrológicos e sobre posições importantes que marcam o novo ano e que a gente pensa aí numa certa atenção devido a alguns ciclos especiais importantes que quem acompanha a astrologia já vem ouvindo falar, ou lendo, né, ou sabendo mais ou menos por cima. Né? Então isso acaba gerando uma certa expectativa. O que é um impacto de curioso para o ano novo é o que já vem sendo bastante comentado, que é a chamada grande conjunção entre Saturno e Plutão, certo? Essa é uma conjunção que ela já vem acontecendo desde 2019, numa espécie de aplicação, digamos assim. Aplicação é quando um planeta está se aproximando de conjunção do outro, ou seja, ele está aplicativo, ele está formando, iniciando a conjunção. Tá? Então, períodos de janeiro, junho, julho e esse final de ano de 2019 muito provavelmente foram um pouco mais intensos, especialmente porque além da conjunção Saturno e Plutão que já veio acontecendo, ela também foi recheada, digamos assim, por alguns eclipses na área de Capricórnio e também de Câncer, que atingiam ou afetavam esse eixo da conjunção Saturno-Plutão. O impacto disso é o seguinte: são questões de muito tempo ou de longo prazo que criam forma ou que passam a se estruturar. Então a gente pensa na seguinte questão: uma conjunção, uma grande conjunção, ela tem uma demora para voltar a acontecer, certo? Então é como um impacto, uma tatuagem, né? Aquilo que acontece num período, ainda mais uma conjunção Saturno-Plutão que volta depois de 37, 38 anos, a última foi no final de 1981 para 82, ali começo de 82, e isso impactou numa transição de questões sociais, de relacionamentos, de fatores do mundo que ganharam um impacto muito significativo por ter ocorrido em 81 em Libra, certo? E agora ela ocorre em Capricórnio com mais exatidão, agora em janeiro por volta do dia 12. Então, além disso, nós temos também o ingresso de Júpiter por Capricórnio agora nesse final de 2019, já ingressou, que vai participar, digamos assim, da festa, tá? Vai entrar e se aproximar da conjunção ao longo do ano, ao longo de alguns meses, os três planetas ficam juntos de maneira mais intensa. Então, olha uma curiosidade: esses planetas, cada um entre eles, então eu estou falando de Saturno com Plutão, é um reencontro depois de 38 anos, certo? Júpiter com Saturno é um reencontro depois de 20 anos. Júpiter com Plutão é um reencontro depois de 13 anos. Desde 2007 nós não tínhamos Júpiter numa conjunção com Plutão. Então, qual que é o impacto de toda essa questão? É um momento em que muitas situações de vida, em alguma área pessoal, especialmente para quem tem planetas angulares, como Áries, Câncer, Libra e Capricórnio principalmente, geram aí um fator para estruturação de vida, estruturação de projeto, estruturação de questões, ou mesmo fim de ciclo, fim de etapas, certo? Então, cada um desses planetas, só se você observar um com o outro, é um reencontro depois de muito tempo. Os três juntos, eles terão uma proximidade com muito mais intensidade, especialmente entre março, mês ali de junho também, e entre fim de outubro e novembro, certo? Então, Júpiter, Saturno e Plutão, pelos cálculos, parece que nunca ficarão tão próximos desde uns 700 e tantos anos, tá? Desde 730 anos, se não me engano. Então, isso é um impacto que vale para uma vida, para um período. Então, o que eu quero dizer? O que a gente estabelecer em 2019, ou estabeleceu em 2019,
E em 2020, seja em questão profissional, em de relacionamento, em de projeto de vida, de formação, de estudo, é propenso a marcar a nossa história, a nossa trajetória por um bom tempo ou até para a vida toda, certo? Então, realmente é um impacto especial e significativo em função dessa, digamos, tripla conjunção, certo? Então, a questão Júpiter, principalmente Saturno com Plutão, nós temos aqui pela minha colinha, realmente ali o dia 12 de janeiro próximo, tá? Então é uma questão importante, um ciclo especial, certo? O encontro, uma conjunção entre dois planetas depois de muito tempo é um ciclo. Então, para se ter uma ideia, é um encontro, né? Um reencontro. Então, ciclo é um tempo que um planeta volta a encontrar o outro, é todo esse período, né? Então, o ciclo de Saturno com Plutão passa a iniciar de forma consistente e real em 2020. Tem uma curiosidade que pessoas nascidas com a conjunção Saturno-Plutão, que foram ali os nativos de 81 a 83 aproximadamente, e também entre 46 e 48, 1946 e 1948, quando aconteceu a conjunção, também são propensos a uma etapa de vida nova, uma transição, alguma questão importante que marca uma época atual numa área, seja projeto, seja pessoa, seja um status diferente que passa a vivenciar, certo? Isso vale também para quem nasceu com a conjunção Júpiter-Plutão, certo? E quem também nasceu com a conjunção Júpiter-Saturno. Quem nasceu com conjunção Júpiter-Saturno, certamente ali do ano 2000 nasceu também, porque foi a última vez que ela aconteceu. E também entre 81 ali, os nativos de 81 também provavelmente têm ou Júpiter próximo a Plutão, no mesmo signo, ou em conjunção. Se tiver a conjunção, também impactou aí um momento importante, um momento especial, impacta um momento importante e especial. Há uma outra época ali de nativos com conjunção Júpiter com Plutão, que eu checo aqui para vocês, que são nativos de 94, se não me engano. Vou só confirmar aqui na minha colinha, nativos de 81 ali, quem nasceu entre fim de 81, segundo semestre de 81, e os que nasceram ao final de 94, comecinho de 95. Então, 2006 também, 2007, final de 2007, são nativos que nasceram com a conjunção de Júpiter com Plutão. Então, período de transição, período de amadurecimento, de expansão, de impacto, de vivência especial. Como acontece uma aglomeração em Capricórnio, é claro que os nativos de Capricórnio vivem uma transição, um impacto. Eu, particularmente como astrólogo, sempre atendi muito pouco capricorniano ou quem tem ascendente em Capricórnio. Então, de um ano para cá, isso duplicou, triplicou, deduplicou, né? 10 vezes mais. Então, o eixo Câncer-Capricórnio tem uma tendência a viver com intensidade essa transição, esse momento especial da grande conjunção Júpiter, Saturno e Plutão neste signo, certo? Neste período final de ano. Então, uma etapa aí de nova questão, novo status, um fim de ciclo, um impacto que pode até ser um pouco radical, porém uma forma de conduzir objetivos de vida de maneira diferente, de forma mais estruturada, com um novo ideal, de uma maneira mais pé no chão, ou se vinha sofrendo algumas questões, pode haver um novo ideal, um novo idealismo, um horizonte diferente. Então, impacta realmente no início de etapa, no início de ciclo, certo? Então, são conjunções que voltam a acontecer entre um planeta e outro,
tá? E especialmente pelo fato do ciclo dos 3 planetas impactarem assim num momento importante, um momento raro de Júpiter, Saturno e Plutão no mesmo signo. Houve essa presença ali por 82, se não me engano, 81, 82, dos 3 no mesmo signo, mas não tão próximos, não tão próximos quanto dessa vez. É uma proximidade que, como eu observei, é muito mais próxima desde 700 anos aproximadamente. Então, pessoal, uma pincelada do céu, digamos, coletivo, né? Se a gente for lembrar a época das conjunções Saturno com Plutão, nós tivemos na última ali por 80, 81, 82, aquela questão de um dissolvimento ou de uma condição de mudança das questões da democracia na América do Sul, né, uma reestruturação de poderes, né, coisa que de certa maneira a gente vem percebendo com um certo autoritarismo em alguns países, essa questão da estrutura e do questionamento dos poderes impactando de uma forma bem sensível, né? Uma espécie de auditoria de certa forma em quem tem poder. Basta ver aí a tentativa de impeachment do Trump, as questões do próprio Brasil em relação a leis, à previdência. Então a gente observa essa questão de forma muito nítida nas estruturas de poder. Se a gente for lembrar, o início do ano 2000, nós tivemos ali uma estruturação do euro de uma forma mais consistente por volta de 2002, quando Júpiter e Saturno estavam por ali em Touro, né? A conjunção em si foi em 2000 até com umas brechas em 2001. Então, como consequência, surgiu ali uma moeda viva na Europa, né? Abrangendo os países todos de um modo geral. E agora em 2020 a gente tem essa questão do Brexit, da Inglaterra, do Reino Unido, querendo ter essa desanexação, digamos assim, das questões vinculadas ao mercado comum europeu. Né? Então, um impacto assim sensível que a gente observa em contextos gerais coletivos de poder, nas próprias bases e estruturas de projetos, os home offices, homework, né? Toda essa questão que envolve estruturas de trabalho mais consistentes que a gente vive, a própria geração nasceu entre 91 e 94, na verdade até um pouco antes. Quem nasceu entre 88 até 93, 94, certamente tem posições muito marcantes em Capricórnio, especialmente se nasceu em períodos como 88 e 91. Mas esse período todo, Saturno, Urano e Netuno, especialmente de 88 a 90, mais ou menos, e Urano e Netuno estiveram em Capricórnio. A geração teve Saturno, Urano e Netuno em Capricórnio. Então, essa conjunção, essas posições de agora, Saturno, Júpiter e Plutão, afetam, transitam por essa geração, digamos assim. Então, são os que agora vivem essa dinâmica de estrutura de trabalho diferente, estrutura social diferente, uma aplicação mais a trabalhos ou em casa ou com formas mais autônomas, mais empresariais, mais autossuficientes, ou até esse desafio também com o próprio conceito de inserção profissional com os tempos atuais, com as tecnologias de modo geral, certo? Tem uma curiosidade que quando surgiu a conjunção Júpiter-Saturno, ali no início do século, ano 2000, 2001, a questão veganismo ganhou um corpo mais intenso, que envolve essa questão da alimentação, as cirurgias bariátricas aconteceram de uma forma mais estruturada na medicina e ganharam uma frequência um pouco maior, né? Tudo num contexto que envolve a conjunção Júpiter-Saturno naquela época que foi em Touro. Então, teve o contexto financeiro, do euro, da parte material,
então, de forma muito significativa no mundo, e algumas questões que envolviam outros temas taurinos, como moda, como a própria alimentação e as questões medicinais, digamos assim, certo? Então, outro detalhe que eu já falo daqui a pouco, é sobre o primeiro ingresso de Saturno em Aquário, que ocorre entre final de março e junho de 2020, certo? Eu tinha comentado de quem havia nascido entre a conjunção Saturno-Plutão, certo? Entre anos, enfim, entre 46 a 48, certo? Entre também os períodos ali de 81 a 83. Os que nasceram da conjunção Júpiter e Saturno envolvem o pessoal até maio, até meados de 61, e também os nascidos no final, na parte segundo semestre dos anos 80 até o período de 81 também, meados ali até ao longo do ano de 81, que também tem a conjunção Júpiter-Saturno, certo? É claro que vale uma identificação melhor do mapa astral, dessas observações, mas os nascidos nesse período, pelo fato de acontecer essa proximidade de Júpiter com Saturno, devem ter uma percepção, uma transição, um momento de nova dinâmica para questões importantes e pessoais de alguma área da vida pessoal também. Então, pessoal, tem a conjunção de Júpiter com Plutão também, que ali por 94, no final do período, se eu checar na colinha aqui, a gente teve os primeiros esboços dos smartphones, dos trocadores de mensagens por dados, certo? E em 2007, no fim de 2007, impactou de forma bem nítida no surgimento dos smartphones mais usuais mesmo, né? Diferente de 94, que era aqueles esboços que você usava aquela canetinha meio mandrake para tentar usar um palm top, né? De certa maneira, em 2007, com a conjunção de Júpiter com Plutão, houve uma expansão da profundidade de pesquisa que envolvia troca de informações à distância, por exemplo, que é um fator associado a Júpiter, né? O que envolve o impacto estrangeiro, o impacto coletivo, em termos tecnológicos, usuais, o que transforme o mundo, envolve uma conjunção, geralmente envolve conjunção de Júpiter ou com Urano, ou com Netuno, ou com Plutão. Em 2007, ali no final, a gente teve Júpiter conjunção Plutão, certo? Aqui na colinha foi realmente final de 2007. Em 94 também, ali com alguns adventos de recursos tecnológicos de celular, mensagem de dados e os próprios primeiros esboços de smartphone, que não deram muito certo, porque além de serem caros, não deram muita utilidade, então, na época, em função ainda da falta de tecnologia de dados que não era tão aperfeiçoada, certo? Então, que em 2020, essa conjunção de Júpiter com Plutão, ela acontece com alguma frequência, aliás, acontece 3 vezes. Nós temos períodos de abril de 2020, 4 de abril, 30 de junho, Júpiter-Plutão exato, e também no final, ali novembro, meados de novembro, 12 de novembro, a conjunção Júpiter-Plutão. 3 vezes ela acontece de maneira exata. Então, o que isso deve traduzir? Provavelmente em questões usuais que possam expandir um fator de pesquisa, um fator de legislação, leis, não só leis aqui no Brasil, mas o fluxo de questões materiais e políticas no mundo afora, essa própria questão do Brexit na Inglaterra, ou mesmo questões que envolvam um coletivo mundial, uma interligação de contatos com
com os aplicativos, tudo que envolve uma certa pesquisa, um aprofundamento dos temas jupiterianos, que é regente de Sagitário e é o antigo regente de Peixes, né? Impacta nessa questão de imagem também, de expansão para assuntos de maneira geral, num senso coletivo. Então a gente pode observar algo bem impactante nesse sentido em função dessa conjunção de Júpiter com Plutão, certo? Aliado a todo esse contexto que faz parte também Saturno por ali perto, junto a esses dois planetas. Então, tudo aí envolvendo novas bases, novas estruturas que, consequentemente, vão impactar por um longo prazo, vão trazer algo que envolva uma certa consistência para utilidade no nosso dia a dia, na nossa vida e no nosso costume de maneira geral.